Bem-vindo à quarta aula sobre Smart Money Concepts, curso básico totalmente gratuito aqui no meu canal do YouTube. Nesta aula iremos falar sobre FVG, Imbalance, ineficiência. Qualquer uma dessas nomenclaturas, desses termos, é a mesma coisa. Então, como que a gente pode identificar um desequilíbrio no preço, um FVG? Simplesmente com 3 candles. Eu tenho o candle número 1, o candle número 2 e o candle número 3. Então, repare que a mínima deste candle com este pavio, ele não toca na máxima do terceiro candle. O nosso candle referência seria o nosso candle do meio, que fica entre o primeiro e o terceiro. Mesma coisa ocorre em um desequilíbrio no preço de alta. Nós temos o candle número 1, candle número 2 e o candle número 3. Repare que a mínima do candle número 3, ele não toca na máxima do candle número 1, deixando aqui este preço desbalanceado, desequilibrado, com esse imbalance, com essa ineficiência FVG. E esta região para a gente é importante, por quê? Porque se aqui existe só ordens de vendas e aqui só ordens de compra, quando o preço atingir um ponto de interesse neste movimento de alta ou neste movimento de baixa, é muito comum que ele volte para preencher esta ineficiência. Muitas vezes 50%, que a gente chama de CE, consequentemente encroachment. Muitas vezes eles voltam para preencher 50% ou rompe essa estrutura, continua o fluxo. Tudo vai depender da estrutura do mercado que você está analisando. Então repare que eles não tocam. Se a gente for pegar, por exemplo, se por algum acaso este pavio fosse aqui, este pavio aqui, por exemplo, a gente também teria um desequilíbrio no preço, porém, a gente chama isso aqui de VI, Volume Imbalance. Isso aqui eu explico mais no meu curso avançado. Então, a mínima de um candle não toca na máxima do outro candle. Então, esta lacuna, este vácuo, a gente chama do preço estar desequilibrado. O mesmo esquema aqui. A máxima do primeiro candle não toca na mínima do terceiro candle. Então, o candle do meio se torna uma região interessante. E entenda que um desequilíbrio no preço a gente pode tanto colocar como esperar que ele faça uma reação e seguir o fluxo, ou a gente pode colocar também como alvos. Então, vamos para alguns exemplos para você ter ideia como que você pode identificar e fazer algum tipo de análise e entrada com o nosso desequilíbrio no preço. Um desequilíbrio no preço, FVG, imbalance, ineficiência no preço, quando existe apenas um lado da moeda, apenas compradores ou apenas vendedores. A gente sabe que o mercado Forex, como eu costumo dizer, é um mercado de soma zero. Para um comprar, o outro tem que vender. Para um vender, o outro tem que comprar. Então, quando a gente trata de instituições, quando eles fazem essas transações ao qual um compra um par de moeda enquanto o outro quer vender, existe esse gap, esse desequilíbrio no preço. Tecnicamente, é basicamente isso daí. Então, quando existe esse movimento agressivo, apenas com os candles de alta ou candles de baixa, o preço está desbalanceado. Existe ineficiência nesse gráfico quando o preço faz esse tipo de movimento, esse tipo de formação com os corpos dos candles. Então, a gente tem que entender que quando o preço ele atinge um ponto macro da estrutura, é comum que ele faça um movimento oposto, principalmente quando existe liquidez. Então, eles começam a fazer esse movimento e muitas vezes é de um movimento expansivo, que deixa o preço desbalanceado. E a volta, na grande maioria das vezes, é nessa estrutura. O que vai fazer você saber identificar se ele vai mais para baixo, vai mais para cima, qual o desequilíbrio no preço que ele pode reagir, uns conceitos um pouco mais avançados que eu explico no curso. Quem é o meu aluno sabe o porquê que o preço ele atingiu esta região e não necessariamente este desequilíbrio no preço. Então repare que a todo instante existe um FVG. Existe um desequilíbrio no preço. Qualquer tempo gráfico, 15 minutos, 1 minuto, meia hora, 4 horas, diário. Quanto maior for o tempo gráfico, mais forte é aquela região. Tranquilo? Então o preço ele faz essa quebra de estrutura deste nível e após isso um movimento agressivo. Começa a fazer o que? Criando liquidez
para quando ele voltar, ele preencher ineficiências, tocar em uma região de interesse, que meus alunos da comunidade sabem o que é isso, e aí, de cara, toca nesse Breaker Block. Ah, Marraik, isso aqui é um Breaker Block? Sim, isso daqui é um Breaker Block. Estou no 15 minutos. Quanto mais a gente for aumentar o tempo gráfico, mais a gente observa que aqui existiu um bloco de pedidos que ele quebra uma estrutura. Então a volta, quando quebra esta mesma estrutura com preço desbalanceado, quebrando estruturas, a volta, na grande maioria das vezes, é nesta faixa. Então o que você tem que entender é que Breaker Block, Mitigation Block, Order Block nem sempre é apenas um candle, e sim sequências de candles, tá? No meu curso eu explico um pouco mais avançado sobre isso. Então, quando existe esse desequilíbrio no preço, que o preço atinge essa estrutura em 1 hora do nosso Breaker Block, começa então indo em busca de outro desequilíbrio no preço, que seria este daqui, desta vez no 1 hora. Então, o que você tem que observar é que qualquer tempo gráfico existe o preço desbalanceado. Algumas vezes o preço vai reagir nessas estruturas, ou outras vezes ele vai romper essas estruturas. Tudo vai depender da narrativa. Você tem que construir uma narrativa na cabeça. Tem que construir uma história por trás do que o preço está fazendo. Então repare que nós temos a nossa quebra de estrutura com este movimento expansivo para baixo, novamente expansivo para cima, deixando o preço desbalanceado. Reage no Breaker Block junto com o RDRB na mesma faixa, então a confluência a mais. Então quando ele atinge, ele começa a quebrar estruturas do lado oposto. Então quando a gente observa esse tipo de desequilíbrio no preço exatamente aqui, a gente entende que o porquê que ele não tocou nessa estrutura e foi mais acima. O que a gente tem que entender é casar os tempos gráficos. Quanto mais você aumentar o tempo gráfico e observar como se comportam as estruturas, mais fácil você vai entender o porquê que ele não foi naquelas regiões. Então nós temos um pedaço de desequilíbrio no preço aqui junto com esse Order Block que atinge um Breaker Block que está na mesma faixa, na mesma linha de outro desequilíbrio no preço em um tempo gráfico maior. Então ele atinge, começa os seus movimentos e vai em busca da liquidez externa dessas estruturas, deste ponto e também do nosso desequilíbrio no preço em 1 hora. Repare que nos 15 minutos, olha como se comporta aqui essa estrutura. São vários candles, concorda? 1, 2, 3, são vários candles de baixa. Então nós temos vários pequenos pedaços de desequilíbrios no preço. Só que quando a gente vai para o tempo gráfico maior, que é o que manda, né? Digamos assim, eu costumo falar no meu curso que é o que comanda os tempos gráficos. 1 hora manda nos 15 minutos manda nos 5 horas e assim sucessivamente. Então, entendendo a narrativa do mercado, o porquê que ele toca em uma região e o porquê que ele não reage na outra, passa direto, rompe essa estrutura, é saber da onde o preço vem. Então, se eu já tenho exatamente este ponto aqui, se eu estou observando que o preço já vem de uma região mitigada, reagida e lógica, principalmente, por quê? Porque nós temos uma quebra de estruturas, captura de liquidez, nós temos um breaker block, nós temos um desequilíbrio no preço, nós temos um IOFED aqui nesta região. Em um tempo gráfico menor, nós temos o preço atingindo um RDRB, exatamente nessa estrutura. Então, se ele já vem desses movimentos, então, se existir por algum acaso um desequilíbrio no preço de baixa, como por exemplo este, nós temos desequilíbrios no preço de baixa, exatamente aqui também. Então, seria mais complicado a gente fazer algum tipo de vendas em um desequilíbrio no preço desse de baixa, buscando alvos mais baixos. Por quê? Porque nós temos um desequilíbrio no preço em 1 hora. Se nós temos ainda um desequilíbrio no preço em um tempo gráfico maior que você está analisando e que o preço já vem de uma narrativa com mitigações, toque em regiões, se por algum acaso existir um desequilíbrio no preço de baixa, como esse daqui, por exemplo, muitas pessoas poderiam fazer algum tipo de venda aqui, quando o preço atingir aqui, buscando alvos mais baixos. Mas aí você tem que entender da onde ele já vem. Regiões que ele já mitigou, que ele tocou, que não necessariamente ele precisaria voltar mais. Ah, Marraik, aqui é um desequilíbrio no preço. Justo.
Só que quem é do meu curso sabe a probabilidade de o preço atingir nesta região exatamente aqui, onde eu estou com o meu cursor do mouse, e não aqui. Então, se ele já existe uma reação, começa o seu movimento criando liquidez, atingindo pontos novamente de desequilíbrios no preço, rompendo estruturas. Então, não necessariamente uma venda exatamente em um desequilíbrio no preço de baixa, que a gente chama de SIB, seria válido aqui buscando alvos mais baixos. Por quê? Porque toda esta região aqui, deixa eu colocar assim um X, toda esta região em um tempo gráfico maior ainda estava descoberto para ser mitigado, reagido, preenchido. Tranquilo? Todo instante ocorre desequilíbrios no preço. A todo instante, qualquer tempo gráfico, qualquer tipo de mercado, o que vai fazer você identificar são esses 3 candles, um candle, 2, 3, ao qual existe um gap entre um e outro. E o que vai fazer você identificar e evitar de tomar um loss é a narrativa do preço, da onde ele já vem. Se ele já vem de uma região mitigada de um busy, que é um desequilíbrio no preço de alta, então não necessariamente se por algum acaso existir um desequilíbrio no preço de baixa, você iria buscar por alvos mais baixos. Por quê? Porque aqui existia, em um tempo gráfico maior que você está analisando, o preço ainda desbalanceado. Então repare que eles vão fazendo essas estruturas, criando desequilíbrios no preço, quebras de estruturas, indo em busca sempre de regiões macro, maior do que você está analisando. E aí eles criam liquidez para quando eles atingirem esse ponto, eles irem buscar toda essa liquidez recém-criada. Então, desequilíbrio no preço é uma região bastante forte, muito importante a gente saber identificar e principalmente saber identificar os tempos gráficos que a gente está analisando e da onde o preço vem. A narrativa a gente tem que construir na cabeça. A gente tem que construir uma história na cabeça, da onde o preço vem, o porquê que ele tocou naquela região, a probabilidade dele atingir um gráfico maior, um tempo gráfico maior, e para você não cair nesses tipos de armadilha. Por exemplo, desequilíbrio no preço aqui. Ah, Marca, aqui tem um desequilíbrio no preço. Então, quando o preço atingir exatamente esta linha aqui, esta região, aqui, eu vou fazer uma venda buscando aqui. Por quê? Porque você iria tomar stop loss aqui? Porque ele já vem de uma narrativa à esquerda do gráfico. Ele já vem de pontos reagidos. Ele já vem de quebras de estruturas. Ele já vem de mudança de caráter. Ele já vem com o preço desbalanceado em um tempo gráfico maior. Olha o tamanho desta ineficiência. Se em 15 minutos eu tenho vários candles, imagine um tempo gráfico maior. Eu estava olhando 1 hora, vamos por 4 horas. Imagine um tempo gráfico maior. Olha aqui. A ineficiência que existe. Que o preço faz esse movimento agressivo, atinge um ponto de interesse. Qual é o ponto de interesse que ele atingiu, que a gente estava explicando? Estes fundos iguais. Fundos iguais são regiões de liquidez. Fundos iguais, topos iguais, trendline, consolidação, são regiões de liquidez.